Okay. Bom dia a todos. Também agradecer o convite para participarmos no livro e aqui neste Fórum das Desigualdades e, de facto, também para transmitir alguma pena de não haver uma maior contribuição e diálogo entre o Observatório das Desigualdades e a equipa que trabalha mais com os estudos da internet e da comunicação aqui no ISCTE, porque, de facto, faz sentido. No entanto, e apesar de haver dados também para lamentar uma certa subutilização dos dados disponíveis, em particular através dos dados representativos de sociedade em rede e que podem permitir o aprofundamento da análise destas questões. Mas, bom, nós fizemos então um capítulo, elaborámos um capítulo com um conjunto de objetivos, tendo em conta a avaliação da situação da sociedade portuguesa como sociedade informacional, e isto numa perspectiva comparada, quer entre grupos sociais e realidades societais na Europa, e também estabelecer uma articulação entre a análise das divisões digitais e das desigualdades sociais, que aliás é um tema já clássico no seio dos estudos sociais da internet e das tecnologias de informação e comunicação. Neste sentido, é considerada a centralidade das desigualdades digitais enquanto promotoras de outras desigualdades em diferentes esferas do social, e isso é um argumento central do capítulo do livro, e também discutir de que formas poderá haver um caráter instrumental do acesso ao digital e como isso pode ser propiciador ou inibidor de oportunidades no cotidiano e na própria mobilidade social, e de facto já há uma literatura apreciável sobre estas questões. De facto, em termos de interligação entre internet ou tecnologias de informação e comunicação no sentido mais lato e estrutura social, tem existido um conjunto de propostas teóricas, em particular as visões mais positivas e dos futurologistas dos anos 70 e 80, vinham muito no sentido de dar a boa nova da introdução das tecnologias de informação e comunicação na sociedade, enquanto tecnologias emancipatórias, equalizadoras, com efeitos positivos na estrutura social nesse sentido. Inclusive este autor, o Compain, que aponta e critica as perspectivas da divisão digital, dizer que isso pode ser uma questão agora, não será uma questão de futuro ou num futuro muito próximo, em particular nas sociedades mais desenvolvidas. Mas, por outro lado, tem havido perspectivas quer mais cautelosas, no sentido, ok, a tecnologia, a internet, não está desarraigada de dinâmicas sociais à sua volta, no contexto social mais lato, e, portanto, as tecnologias não irão transformar profundamente a sociedade e a estrutura social, ou outras que apontam que num determinado contexto, numa determinada estrutura social, num determinado modelo económico e social, as tecnologias de informação e comunicação até poderão ser propiciadoras de polarização social em que os ricos ficam mais ricos. Portanto, isto também para dizer que no estudo destas questões não existe propriamente uma forma linear e mecanicista de analisar as consequências sociais individuais da internet, não só porque não existe uma unidade paradigmática para apreender este ciclo social dinâmico ou as interligações entre os antecedentes offline, as práticas online e depois os seus impactos, as suas consequências sociais, mas também porque existem várias ordens e várias dimensões de análise nesta interligação, no estudo das desigualdades e da utilização das tecnologias digitais, em que nós podemos dividir estas desigualdades em desigualdades de três ordens de divisão digital. Uma primeira ordem que tem a ver com o acesso às tecnologias de informação e comunicação, mas que não podemos ver numa lógica dinâmica de ter acesso ou não ter. É um processo também ele próprio dinâmico e que se vai diferenciando e mudando ao longo do tempo. Se, por exemplo, um dos argumentos do Compain era que o acesso à internet
deixaria de ser algo relevante em termos de divisões digitais. De facto, hoje é comum aceitar-se que ter acesso à internet não confere uma vantagem, no entanto, confere uma enorme desvantagem e também depende da sociedade em que estamos a falar. E, por outro lado, é um processo dinâmico que vai ou deve acompanhar, até do ponto de vista analítico, a evolução tecnológica. E, portanto, quando olhamos para estudos em relação à penetração dos smartphones ou quando olhamos para, eventualmente, um futuro próximo, tendo em conta o tipo de serviços ou aplicações que são oferecidas e utilizadas e dos quais as pessoas têm acesso, nós podemos perceber que o acesso é, de facto, algo não tão simples e não pode ser visto de uma forma simplesmente binária, ter acesso ou não ter. E também ter acesso a quê? E olhar também para as próprias dinâmicas de evolução tecnológica e como é que as diferentes tecnologias são apropriadas, domesticadas pelos indivíduos. E, portanto, logo aqui nós temos, ou podemos ter vários indicadores, como podemos ter vários indicadores, e aliás tem havido também uma vasta literatura em termos de afinar os instrumentos de análise para captar as divisões de segunda ordem, que aí têm a ver com a literacia mediática, digital dos indivíduos, com as suas competências, ou modalidades de aferição da sua proficiência na utilização das tecnologias. E também tem, agora há novas propostas metodológicas de captar diferenças ou divisões de terceira ordem, tendo em conta não só a proficiência e a literacia demonstrada, mas efetivamente tendo em conta os resultados tangíveis da utilização das tecnologias e que são apelidados então de divisões de terceira ordem. Assim, também nós podemos ter ou interligar explicitamente a análise da exclusão social e as suas dimensões com a divisão digital, e aqui socorrendo-nos do esquema ou da conceptualização do Alfredo Bruto da Costa, em que ele divide o conceito de exclusão social num conjunto de dimensões, mas que nós podemos relacionar com a utilização das tecnologias de informação e comunicação, em termos de acesso aos recursos, e, portanto, relativo a uma dimensão económica, em termos das competências sociocognitivas demonstradas, e em termos de referências simbólicas e como isso se traduz nos ambientes online e na apropriação das tecnologias e na sua utilização. Também pode ter uma dimensão social relativa aos laços sociais, que impactos é que a utilização das tecnologias como a internet tem nos laços sociais. Isso é muito importante, por exemplo, nos estudos do capital social e que interliga o capital social com a utilização da internet, mas também uma dimensão territorial, e isso nos nossos dados que iremos mostrar do Eurostat, nota-se claras diferenças territoriais no território português e que são ainda mais notórias numa comparação europeia, e numa dimensão institucional que tem a ver com a utilização das tecnologias de informação e comunicação na relação que os indivíduos têm com as instituições, quer do Estado, com as empresas, nos serviços que são prestados, etc. E, por outro lado, também estas questões tornam-se, em termos da sua operacionalidade empírica, de aferir determinado tipo de fenómenos que têm a ver com a utilização e não utilização da internet. E podemos questionar, por exemplo, o que é a não utilização, em particular, por exemplo, quando estamos a comparar não utilizadores em Portugal com não utilizadores no Reino Unido ou na Suécia ou noutro tipo de contextos. E tem havido aqui uma discussão, afinal, o que é a não utilização e como é que nós podemos identificar diferentes perfis de não utilizadores. Uns porque, de facto, a não utilização advém de processos de exclusão social e aí estamos perante uma desigualdade. Mas outros autores falam de outros processos que explicam a não utilização, que têm a ver com a desafetação digital ou com processos decisionais, e outros apontam ainda, eventualmente, gradações na inclusão ou exclusão digital, que têm a ver com a inserção de determinados indivíduos no contexto social. Ou seja, não é indiferente um indivíduo ter um apoio a uma rede social que permite pedir a terceiros que realizem um conjunto de tarefas por si e, portanto, temos aí gradações de inclusão e, eventualmente, fenómenos de inclusão por procuração
em determinado tipo de contextos e mesmo olhando, por exemplo, para os séniores ou por outros grupos em que é mais provável estarem entre os não utilizadores. Portanto, há aqui uma não linearidade nas comparações transnacionais. Mas, enfim, olhando para indicadores do Eurostat, indicadores de economia digital e sociedade, eu aqui não coloquei os países todos da UE, coloquei os países que estão na base e aqueles que estão no topo em termos de inclusão dos seus cidadãos em sociedades informacionais, em termos de acesso à internet. De facto, Portugal faz parte do grupo dos 5 países com os piores indicadores em termos de acesso à internet dos agregados familiares, em contraste com os países do norte da Europa, da Escandinávia, mas, incluindo a Holanda e Luxemburgo. E não é só a questão de termos menos, ou seja, da penetração da internet ser mesmo significativa, mas se incluirmos outros indicadores, e lá está, o nosso estudo centra-se mais nas diferenças de primeira ordem, e nessas diferenças de primeira ordem, e considerando o acesso como um processo dinâmico, quando olhamos para outros indicadores como o acesso a computadores portáteis ou dispositivos móveis, aí claramente nós vemos uma diferença entre países como Portugal e países como Luxemburgo, a Holanda, a Dinamarca e a Suécia. Outro indicador que diferencia a nossa sociedade das sociedades que nós podemos considerar sociedades informacionais mais desenvolvidas é, na vertente ou na dimensão territorial, as enormes assimetrias territoriais que existem em termos de acesso à internet e, nesse caso, existe uma diferença de 20 pontos percentuais entre o acesso à internet nas cidades, com 81% em Portugal, e nas áreas rurais, com uma taxa de penetração de 60%, enquanto que não há diferenças territoriais nos países informacionais mais desenvolvidos. Portanto, para o nosso país, nós temos taxas de acesso e uso da internet mais baixas que a maioria das outras sociedades europeias, mais baixa que a média europeia. Será expectável entre os não utilizadores portugueses que haja pessoas totalmente excluídas do ponto de vista informacional, ou seja, que nem podemos considerá-las incluídas por procuração e sem suporte social quanto ao uso das tecnologias de informação e comunicação, caso se necessitem, e fortes assimetrias territoriais. Queremos também apontar, do ponto de vista da perspectiva comparativa entre grupos sociais, obviamente, a importância clara do capital cultural institucionalizado, em termos de acesso, e, portanto, há aqui diferenças claras. E, por outro lado, também encontramos um outro conjunto de fatores relevantes, como a coorte, e aqui já vou falar só um bocadinho sobre a questão da comparação entre grupos etários, e, portanto, também o capital cultural na vertente dos conhecimentos de inglês foi uma variável bastante relevante para a explicação da utilização da internet. A condição perante o trabalho, e há aqui um dado que, embora possa ser um artefacto metodológico, mas poderá ter uma interpretação substantiva, ou seja, pessoas que estão incapacitadas para trabalhar, nenhuma que respondeu ao inquérito da ERC, e foi os dados da ERC que utilizamos aqui, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, nenhuma apontou que utilizava a internet. Embora nos pareça, obviamente, um dado estranho e, portanto, ser um artefacto metodológico, no entanto, provavelmente não se afasta assim tanto da realidade. Também o grupo profissional e o rendimento são outros fatores relevantes. Em termos de divisões geracionais, também fazendo uma comparação entre países, a divisão digital entre gerações não é uma inevitabilidade e, portanto, também há aqui diferentes hiatos quando comparamos países e claramente são expectáveis e existem hiatos geracionais ou entre coortes muito menores em sociedades onde a taxa de penetração já é quase virtualmente universal e portanto, esses hiatos são muito mais amplos e penalizadores para os séniores em países como Portugal, com menor desenvolvimento informacional. Em termos de implicações para políticas públicas destas questões,
tem a ver com, por exemplo, a identificação, ou seja, a investigação pode suportar a identificação de novos patamares de desigualdade e isso deve informar as políticas públicas, em termos de colocar também as questões e em termos também de debate público, perceber quem privilegiar em termos de políticas de acesso e de promoção de competências digitais, quais deverão ser as medidas desejáveis e execuíveis do Estado e da sua intervenção no mercado na criação de uma sociedade de informação para todos e refletir sobre as diferentes situações e contextos desiguais, quer no contexto europeu, mas também fora dele, e pensar em estratégias, em termos de políticas públicas, que possam ser eficazes e se as mesmas estratégias são eficazes para todos os países ou se terá que haver adaptações contextualizadas para se pensar numa política pública para a inclusão digital de todos. E também fica aqui uma pergunta para pesquisas futuras, mas também, eventualmente, uma provocação para quem se debruça sobre outras dimensões da desigualdade, não do ponto de vista das tecnologias digitais, mas será que as modalidades de domesticação da tecnologia internet diluem-se instrumentalmente noutras desigualdades? Isso foi claramente aquilo que nós tentámos demonstrar na relação explícita entre as dimensões de exclusão social e de divisão digital, ou, dada a importância das tecnologias de informação e comunicação na sociedade atual, será que a divisão digital poderá vir, nas suas várias dimensões, poderá vir a ser considerada como a mãe de todas as desigualdades das sociedades informacionais? Obrigado.